parabéns, porque muitas meninas fizeram o desafio, eu coloquei a enquete lá, muitas meninas fizeram e tiveram ótimos resultados. Tem que só ver se o som tá bom, né? Tá bom o som? Alan, tá bom, será? Consegue ouvir? Se não tiver o bom som, você só me manda aqui no chat, mas eu acredito que esteja bom. E assim, meninas, eu fiquei muito feliz que muitas meninas tiveram resultados muito surpreendentes, resultados maravilhosos. Como eu falei na enquete, teve umas que fizeram o desafio completo, teve outras que fizeram mais ou menos, e mesmo fazendo mais ou menos, tiveram resultados. E teve outras que não fizeram, mas tem o protocolo, e aí vai fazer em outro momento. Mas o importante é que tem o protocolo, tem o grupo das meninas. Então, quando precisar de algum suporte, pode estar mandando lá no grupo. Isso é muito importante. O importante é a gente buscar melhorar. Como vocês participaram e já quiseram ter uma melhora, isso vocês já têm que ficar muito gratas e feliz por esse autocuidado. Eu fico muito feliz mesmo por vocês estarem buscando essa evolução, melhorar os seus hábitos, sua autoestima, sua constância, sua mentalidade, né? Então, quando a gente vai criando hábitos mais saudáveis, tudo vai melhorando. Então, eu já quero agradecer por vocês terem participado. E é sobre isso. Agora, a gente precisa continuar, né? Não é fazer 7 dias e terminar. É por isso que eu trouxe essa live para vocês entenderem como deve continuar esse processo. Não é só fazer 7 dias, porque aí faz 7 dias e acaba? Não, né? Você precisa manter uma constância, ter um ritmo. E aqui eu vou mostrar para vocês, fiquem até o final da live, que eu vou mostrar para vocês como vocês devem alinhar a alimentação de vocês, atividade física e também os hábitos, né, para manter essa constância. Estarei aqui orientando vocês a melhor forma para vocês conseguirem se organizar. E a gente tem que entender que alimentação, exercício, são coisas que a gente vai criando, são hábitos que a gente começa a criar e a gente vai mudando. Não é de uma hora para outra. Como, por exemplo, o detox ali de 7 dias, ele é um start. Ele te dá um pontapé inicial. Você acaba desinchando, desintoxicando, melhorando sua autoestima, e aí reinicia o sistema. Ele destrava o emagrecimento. Então, o detox ele é dos 7 dias, aí você se direciona para manter hábitos mais saudáveis. E eu já quero parabenizar a Andrea, que teve um resultado. Olha só o resultado dessa mulher. Resultado da ganhadora do desafio. Olha só que top. Ela desinchou muito. Eu vou mostrar porque ela deixou. Eu perguntei para ela, ela deixou. Mas olha só a barriga dela, como diminuiu. E olha a cintura. Olha esse resultado. E ela perdeu quase 3 quilos, que foi. Imagina só. Parabéns, Andréia. Você fez certinho o detox, né? Manteve tomando os chás que eu passei lá. Manteve uma alimentação. E é sobre isso. É como eu falei antes, o detox ele é um start. Você já desincha, já se sente melhor, com a autoestima lá em cima. E aí, depois é só ajustar algumas coisas para continuar e manter essa constância e perder mais peso. Então, parabéns, Andréa. O resultado foi top. Teve outras meninas que mandaram as fotos também, mas eu quis já trazer a Andréa aqui porque ela me liberou, né, para mostrar o resultado dela. Parabéns. E agora, o que fazer? Né? Como eu falei, o detox ele é para reiniciar tudo. É para destravar mesmo, para limpar todas as toxinas, melhorar o teu sistema digestivo, melhorar o teu organismo. E aí, quando você faz isso, o teu corpo responde melhor. Você começa a ter mais energia, começa a ter mais disposição. E aí, depois a gente precisa ter uma constância para continuar perdendo peso. E ele você consegue perder bastante peso no começo, e depois continuando você consegue eliminar mais, né? E agora, como alinhar a sua alimentação? Como que eu devo fazer? É uma pergunta que eu ouço de várias meninas.
como que eu alinho, Tati, agora, depois do detox? O que eu tenho que fazer? Até algumas meninas me perguntaram hoje, Tati, eu posso comer pão? Tati, eu posso comer isso, aquilo? Até ontem eu falei na live para as meninas que o processo de emagrecimento, ele não deve ser um fardo, não deve ser uma cobrança. Você precisa mudar seus hábitos. Na época que eu comecei lá atrás, eu tinha hábito de fazer, sabe o quê? Sabe aquelas receitas bem gordurosas de doce? Eu amava, né? Tinha bastante compulsão alimentar, então eu acabava fazendo essas receitas de doces e comia no final de semana. E às vezes eu fazia tipo torta de bolacha, essas coisas assim. Eu amava comer isso. E aí foi até que eu fui aumentando meu peso, né? Fui engordando muito. E aí eu tive que mudar meus hábitos. Eu pensei, se eu continuar fazendo isso, como é que eu vou estar daqui a uns anos, né? Então, eu comecei a analisar. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não posso continuar assim. Mas foi um processo. Aí o que eu comecei a fazer? Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu comecei a fazer caminhadas, comecei a mudar meus hábitos. E aí, no lugar dessas receitas bem gordurosas que eu fazia, eu comecei a mudar, fazer receitas saudáveis. Então eu pesquisava na internet, tinha várias receitas de, por exemplo, torta de bolacha mais fit, tinha de tudo assim. E aí eu comecei a substituir por isso. E não quer dizer que é fit, que você pode comer à vontade. Então, eu fiz algo mais fit e aí eu comia menos. Então foi um processo. E aí eu fui tendo o hábito de comer mais devagar, tomar mais água, fui melhorando a minha alimentação. E aí você acaba se habituando, conseguindo melhorar. E aos poucos o processo, ele não, como eu falei, não pode ser um fardo. Você precisa manter isso para ser duradouro. Então foi isso que aconteceu. Depois desses hábitos que comecei a fazer, essas receitas me ajudou muito. E aí o que eu fiz também que para mim ajudou e eu passo para as minhas clientes é comer mais vezes e menos. Então isso ajuda muito também. Principalmente para quem tem compulsão alimentar, tem vontade de doce. Então, você fazendo mais refeições e comendo menos vai ajudar de 3 a 4 horas, né? Come o café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia. Pouquinho em cada refeição, com proteína, é muito importante, né? A proteína, que é o ovo, frango, carne, o iogurte. Então, você pode estar. Toda refeição, se você comer uma proteína, é uma dica valiosa. Você acaba saciando mais e tira bastante a fome. Então, começar a criar esse hábito de fazer isso. Comer proteína em todas as refeições. E aí, outra menina me perguntou: posso comer pão, Tati, né? Eu até já falei com umas meninas aí, todo dia de manhã eu como um pãozinho francês, todo dia de manhã. Mas é isso, eu como um pão francês e durante os outros dias eu me alimento, como bastante frango, iogurte, tenho um hábito mais saudável, só que isso é uma coisa que você vai criando. Como eu falei, não é algo que vai ser do dia para a noite, é uma constância, é algo que você vai se habituando. E deixa eu mostrar aqui para vocês, até botei ontem, o aplicativo Fast Secret. Se vocês conseguirem baixar no celular, até posso mandar ali no grupo para vocês, mas esse aplicativo, ele é sensacional. Ele é um aplicativo onde você vai colocar sua altura, seu peso, e aí vai pedir alguns dados seus, e aí você vai conseguir ver quanto de caloria necessária que você precisa comer durante o dia para perder peso. Então lá vai ter, eu quero perder 4 quilos ao mês, 5 quilos ao mês. Você tendo esse aplicativo, ele vai calcular o quanto de calorias diárias que você tem que comer, e aí você consegue colocar lá dentro. Por exemplo, hoje de manhã comi uma fatia de pão com um ovo e requeijão, exemplo. Você coloca tudo lá no aplicativo. E aí à noite, de meio-dia, à tarde, coloca tudo lá.
E aí chega no final do dia, você vai ver o tanto de caloria que você consumiu. Isso vai ser muito bom para você conseguir calcular, para você não extrapolar no que você precisa comer, né? Isso é muito bom também fazer no final de semana, né? Porque no final de semana, geralmente, as pessoas têm hábito de comer mais. Então, esse aplicativo vai salvar, porque você vai colocar, comi 3 pedaços de pizza. Você vai ver o tanto de caloria que tem, vai aumentar muito, e aí você vai se conscientizar para comer menos. Então, é algo para você manter um controle. E quando a gente anota, é muito mais fácil de a gente cuidar, ter esse cuidado. Então, esse aplicativo é essencial. Claro que você não precisa anotar a vida inteira. Hoje, eu já sei a quantidade de calorias, já consigo me habituar com isso. Mas é para, no começo, você ter esse controle. Então, baixem lá, tem esse aplicativo, e aí você consegue auxiliar no seu dia a dia e ver o que você precisa melhorar e as calorias necessárias que você precisa consumir. Então é perfeito, tá? E aí, ó, atividade física. O que que ajuda a queimar mais? Eu sempre vou dizer para fazer a musculação, porque além de ela ganhar massa muscular, você perde gordura, deixa o teu corpo mais bonito, né? Porque tem muita gente que começa a emagrecer, acaba perdendo muito, e aí fica com o corpo mais flácido. E com a musculação, você aumenta teu gasto calórico também, e aí você mantém a musculatura mais firme, mais bonita, a pele fica melhor. Então eu sempre vou indicar. Tem meninas que têm medo de fazer musculação, porque acha que vai ficar muito maromba, vai ficar grande, mas não é assim, tá? Então, quando você alinha uma alimentação, quando você a atividade física com a musculação, come menos do que gasta, você vai perder gordura, vai emagrecer. Aqui a Valéria até colocou, mas a esteira também é bom. Sim, eu até vou chegar ali no ponto de falar sobre o HIIT, né, a esteira, que também são aliados, né? Como eu falei, lá no início do meu processo de emagrecimento, eu comecei com caminhada, né? Então eu fazia caminhada, daí eu entrei para academia, porque eu comecei a emagrecer, só que aí comecei a ficar flácida. Então a academia me ajudou demais, porque daí eu comecei a ficar com um corpo melhor. Vou indicar a academia, né? E uma aula que eu gosto muito, que queima muitas calorias, é o HIIT. E como funciona o HIIT? É um treino de alta intensidade que ele dura na média de 15 a 30 minutos. E ele aumenta o gasto calórico mesmo após o treino. Então você treina, faz um treino bem punk. As meninas que estão no grupo, que estavam no desafio de 7 dias, receberam no grupo esses treinos gravados por mim e fizeram, né? Teve algumas que mandaram fotos lá suadas. Esse treino, ele é punk. E outra, é um treino bom porque você pode fazer em casa. Então, não tenho tempo de ir na academia. Você pode fazer o treino em casa. Porque ele traz agachamento, abdominal, ele trabalha todo o corpo. E é um treino bem dinâmico e com peso corporal. Não precisa de peso, nada. Então você pode até fazer em casa. E ó, ele é ideal para quem tem pouco tempo. Eu não tenho muito tempo, consigo fazer de manhã, faz de manhã. Ele acelera o emagrecimento, ele melhora o condicionamento e ele dá mais energia também, porque quando você termina o treino, você aumenta a tua endorfina, né? Você se sente melhor. Então é um treino maravilhoso. Quando eu morava na cidade ali, eu fazia muito, eu tinha os grupos que eu fazia com as meninas e elas faziam comigo lá, elas amavam, sempre saíam muito bem, né? E emagreciam bastante, porque ele ajuda na queima da gordura mesmo, sabe? Ele é maravilhoso. E aí, como você pode organizar seu treino? Se quiser pegar um papel, uma caneta ali para você anotar um exemplo de divisão semanal para emagrecer. Você pode anotar aí se você quiser. Na segunda-feira, musculação mais o HIIT. Tati, não consigo ir na academia agora. Então, faça pelo menos o HIIT. Vocês, meninas que estão no desafio 7 dias, que fizeram, tem o link ali no grupo dos treinos que eu mandei para fazer em casa. Então,
não deixe de fazer. Eu mandei 4 treinos HIIT lá, gravado. Se você pegar esses 4 treinos, fazer esses 4 treinos na semana, vocês vão ver a queima calórica que vocês vão ter, tá? Então, façam. Já tá lá no grupo, é só achar lá e fazer. Terça-feira, um cardio leve ou descanso, né? Você pode fazer uma caminhada, como a Valéria falou. A esteira, ela ajuda muito na queima calórica, né? Então, você pode estar fazendo uma esteira. Na quarta, musculação. Para quem já faz, ótimo. Eu vi que tem umas meninas que fazem. Na quinta-feira, um HIIT. E na sexta-feira, musculação. No sábado, uma atividade mais leve. Pode ser uma caminhada, né? E no domingo, livre ou descanso. Então, é sobre isso. A Valéria perguntou, Tati, a Zumba? A Zumba também é um exercício que vai queimar calorias, bastante calorias. Você pode estar fazendo também. Eu fazia. E os erros comuns que sabotam os resultados, que seriam treinar sem uma estratégia, sem um acompanhamento, né? Então, a gente precisa ter um direcionamento, por isso que é bom o desafio. O desafio de 7 dias, ele te direciona. Você tem a dieta, tem a alimentação, você tem os treinos, e aí você mantendo essa constância com mais pessoas, fica melhor. Achar que só o HIIT resolve. Não é só o HIIT, tá? O HIIT ele vai ajudar muito na queima, mas não é só ele que vai resolver. Quer ligar? Só um minutinho, gente. Já vou terminar aqui. E outra coisa é não ajustar a alimentação, que é como a gente fez ali. É preciso ajustar a alimentação também, né? Então não adianta fazer algo sem ter um direcionamento. Só um pouquinho. Deu certo. Vai ter que segurar. Agora vamos continuar. Vai dar certo. Tinha dado um negocinho aqui, mas deu tudo certo. Outra coisa, falta de constância, que é o que eu vejo com a maioria das minhas alunas, a falta de constância. O medo de pegar peso, que é muito, muito comum também, as mulheres virem perguntar para mim, Tati, mas se eu fazer musculação, eu não vou ficar muito musculosa, né? Como eu já falei antes, e não é isso, né? E descontar tudo na comida. E o que realmente funciona, então? Atividade física, nem que for 2 vezes na semana fazer atividade física. Alimentação equilibrada, manter uma alimentação alinhada com o seu resultado. Como eu já passei aqui para vocês sobre o aplicativo, ele vai ajudar demais vocês a ter esse equilíbrio. Porque você anotando, colocando lá tudo certinho no aplicativo, você vai ver a quantidade que você precisa consumir, né? Treino de força, mesmo para quem quer emagrecer. Então, é manter um treino de força, fazer academia, ter um planejamento certo. Como eu falo, você precisa de um direcionamento e também cuidar da mente, porque não é só fazer uma dieta, uma alimentação, um treino, se você não cuida da mente. Então é muito legal. Ó, às vezes de manhã cedo, o que eu faço? Eu vou correr, que é um hábito que eu já tenho. Eu levanto de manhã cedo, faço meu devocional, vou correr. E aí, o que acontece? Eu já boto um fone e já vou ouvindo um podcast, já vou ouvindo uma live. Então, isso trabalha muito essa questão da mente. Ó, a Andréia até colocou, estava querendo fazer natação. A natação também ajuda muito na queima calórica.
Então, qualquer atividade física que você fizer vai te ajudar, tá? Desde que vocês façam. Então, o importante é se movimentar. Comece com uma caminhada e vai aumentando. Eu até vou colocar aqui depois as metas para vocês estarem seguindo. Deixa eu passar aqui o slide. Eu vou dar uma dica aqui para vocês sobre a meta. As metas SMART. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui é para vocês conseguirem organizar, ter mais clareza e foco e direção. Então, é interessante vocês pegarem um caderninho e anotar, porque quando a gente anota as coisas, a gente consegue ter um melhor direcionamento. Você consegue olhar para ver o que está acontecendo, os seus resultados. Então, essa meta SMART, escreve num caderninho SMART. E aí eu vou explicar agora para vocês conseguirem ter essa organização e controle. O S é específico. Eu trago aqui para a área de emagrecimento, de exercício físico, mas você pode trazer para todas as áreas da sua vida. Mas aqui é para vocês terem uma noção, vocês colocarem e anotar. Ó, a meta S, o S, né, específica. Ela precisa ser clara e direta. Por exemplo, eu quero emagrecer. Mas não é só eu quero emagrecer, você precisa ver. Quero emagrecer 4 quilos em um mês. Então, colocar uma meta que você consiga bater. Escreve ali S, a sua meta, que é específica, quero emagrecer. Mas não é só quero emagrecer 4 quilos em um mês. Ou quero emagrecer 5 quilos em um mês. É isso. Você vai ter que colocar uma meta específica, uma meta que você consiga alcançar. Mensurável. Você precisa conseguir medir o seu progresso. Quero treinar 4 vezes na semana. Então, assim, colocar algo que você consiga fazer. Já vi muitas meninas errando de colocar assim: quero treinar, vou treinar 7 vezes na semana. Mas aí não consegue. Vai lá 4 vezes na semana. Aí fica se cobrando porque não conseguiu fazer as 7 e aí desiste. Eu vejo muito isso, dessa questão de começar e parar, não continuar. Então, eu sempre falo, se você não tem o hábito de fazer atividade física, coloca uma meta que é mensurável para você medir o seu progresso. Então, começa com 2 vezes na semana, faz 2 vezes na semana, aí vai aumentando. Esse mês eu consegui fazer 2 vezes na semana sempre. E aí, no outro mês, você aumenta 3 vezes na semana. Depois, 4 vezes na semana. Você vai aumentando, né? E, quero beber 2 litros de água por dia. Eu mandei ali no grupo para as meninas de beber, né? Fazer o cálculo. 35 ml vezes o seu peso corporal. Para calcular a quantidade de água que você precisa consumir no dia. Mas eu vi que tem meninas que não consomem muita água, que já não tem o hábito de tomar água. 200 ml por dia, né? E aí, é lógico que de primeira não vai conseguir tomar 2 litros. Então, o que eu digo? Vai aumentando aos poucos. Essa semana eu vou consumir 500 ml, se você não tomava água, né? Na outra semana, vou aumentar para 1. Na outra semana, 1,5. Então, vai aumentando aos poucos. Porque aí você consegue ser constante e manter isso, né? Coloque uma meta mensurável. Alcançável. Realista. É aquilo que eu falei. Seja realista com a sua fase de vida. Não adianta você dizer que vai treinar 7 vezes por semana e cortar tudo que engorda. Então, vou treinar 3 vezes na semana e reduzir o açúcar durante a semana. É aquilo que eu falei. Já tive clientes que estavam consumindo todo dia lanche. Já peguei clientes assim. Todo dia como um lanche de noite. E aí, vou lá e corto tudo para a pessoa? E aí, como é que vai ser lá na frente o processo, né? Então, sempre tem que pensar lá na frente. É diminuir. Diminuir. Em vez de comer 7 vezes na semana, né? Ali, o tudo que engorda, diminui a quantidade. Comia todo dia lanche, diminui para 3 vezes na semana. Vai diminuindo até você conseguir eliminar essas coisas que engordam. Mas não façam algo que você não vai conseguir manter a longo prazo.
E é a mesma coisa de treinar, né? Como eu falei antes, quem não treina, vai lá não vai treinar mais, né? Então você tem que colocar algo realista. Vou treinar 3 vezes por semana e reduzir o açúcar durante a semana. É sobre isso. Reduzir, né? Relevante. A meta precisa fazer sentido para você. Quero emagrecer para me sentir bem comigo mesma, ter mais energia e me olhar com amor no espelho. Então, por que você quer emagrecer? Coloca ali no papel, escreve. Quero emagrecer para servir naquela roupa que eu tanto queria, para me sentir melhor, para me sentir mais bonita. Então, colocar essas metas realistas que faz sentido para você. E não quero emagrecer para mostrar para as outras pessoas, não. Algo que é para você, algo relevante, né? E temporal, que é dê um prazo. Isso te dá senso de urgência. Como eu falei já lá do início da meta do S específica, dá um prazo, né? Não é só quero emagrecer, não, quero emagrecer 4 quilos até o fim do mês. Então, colocar assim, 4 quilos, que aí você consegue. Não adianta você colocar lá 15 quilos no mês, né? Porque aí você chegar ao fim do mês, você não perdeu esse quilo, você vai ficar mal com você mesma, se cobrando. Então, é colocar uma meta que você vai chegar e não vai sofrer tanto, não vai se cobrar, né? E ali também, ó, quero treinar 12 vezes nos próximos 30 dias, que no caso é 3 vezes na semana. Então, anote ali, coloque suas metas realistas. E aí, cada mês, você vai aumentando. Então, é sobre isso. Cada vez ir aumentando. E agora, falando sobre isso, a gente precisa muitas vezes ter um direcionamento, né? E às vezes a gente quer ter um direcionamento de, ó, a gente sabe o que tem que comer. Eu já passei ali para vocês, mais ou menos. Já vocês sabem que tem que fazer atividade física. Como eu fiz no protocolo detox de 7 dias, passei tudo, a alimentação que vocês tinham que fazer, as atividades, passei alguns desafios diários de mentalidade, então passei tudo lá. Mas, para a gente continuar nesse processo de emagrecimento e ter um acompanhamento, a gente precisa de um direcionamento, né? E muitas vezes a gente não busca isso. A gente quer tentar fazer sozinha, e aí, muitas vezes não dá certo. E ter um acompanhamento, um direcionamento, uma evolução com mais pessoas, ajuda, né? Vocês estão tomando água, meninas? Vou dar uma pausa aqui para tomar água. Ó, minha garrafinha, já tomei. Foi uns 2,5 litros hoje, ou 3. Tomei bastante já. E lá no grupo, eu passei todo o direcionamento para vocês sobre a água. Eu vi que as meninas também aumentaram a quantidade de água e isso é maravilhoso, né? E a gente vai aprendendo. Tudo que vocês pegaram lá, vocês vão levando e vão aumentando. Eu fiquei bem feliz também que eu recebi algumas mensagens das meninas falando que aumentaram bastante a quantidade de água, sentiram desinchar bastante, diminuiu bastante a retenção. Parabéns, tá? Todas elas, Valéria fez, a Andréa, a Maria, todas as meninas aqui que fizeram. Tem outras meninas, a Nara, quero parabenizar elas, a Antônia, a Luana, a Simone, a Dindinha, ela perdeu 3 quilos fazendo o desafio dos 7 dias. Então, parabéns. E agora, como eu estava falando sobre direcionamento, a gente precisa, muitas vezes, de um pontapé, né? E o desafio de 7 dias foi isso. Mas agora, como que eu vou continuar tendo esse direcionamento? Eu vou estar passando aqui para vocês a mentoria que eu criei, que é a Mulher em Movimento. O cardápio, que lá você vai ter, dentro da mentoria, um cardápio, detox 7 dias, que as meninas que já fizeram o protocolo vai estar recebendo lá dentro da mentoria o mesmo cardápio lá dentro. E aí você tem todo o direcionamento com o vídeo falando, né, como você deve fazer o chá, tá tudo salvo lá. E para quem não fez também, vai estar recebendo esse cardápio. E além do cardápio, vai ter um cardápio pós-detox para você estar seguindo após os 7 dias, que é esse que a gente fez. Então, se você já fez os 7 dias,
você já pula para o próximo cardápio, que é o para você continuar, né? E quem não fez, vai fazer lá do início, faz o detox dos 7 dias, depois vai para um cardápio que é o pós-detox. É um cardápio bem tranquilo de fazer, que é para você emagrecer pelo menos 4 quilos no mês e manter essa constância de perder mais peso. Que você não sofra, você continue seguindo, né? E, além disso, você vai ter desafios diários. Você vai ter desafios onde eu vou passar atividades de ansiedade, compulsão, fome emocional, fome física, fome psicológica, autocuidado. Estarei passando vários desafios lá dentro, onde você vai estar todo dia fazendo um desafio, para melhorar também a sua relação com a comida, a sua relação com você mesma, com a autoestima, com tudo. Para você tranquilizar, ter menos vontade de comer doce, né? Tratar essa ansiedade e compulsão. Você vai ter tudo lá dentro da mentoria. Além disso, você vai ter uma aula semanal, ao vivo, em grupo. Isso é muito bom. Porque como a gente teve esse acompanhamento com as meninas ali dentro do grupo, eu abri o grupo, as meninas conversavam, uma ia tirando as dúvidas, a dúvida de uma era a dúvida de outra. Então, essa mentoria, que vai ser um encontro ao vivo, é bem fechado, onde estaremos eu com as meninas, conversando, se ajudando, se motivando, tirando todas as dúvidas em relação à alimentação, em relação à atividade física, aulas. Então, vocês vão ter tudo ali dentro. E também, o que vocês vão ter lá dentro? 40 treinos HIITs gravados para fazer em casa. Então, no desafio de 7 dias, vocês já tiveram alguns treinos, né? Eu mandei ali uns treinos que vocês estavam fazendo, né? Fiquei bem feliz que as meninas estão em movimento. E esses treinos, eles são HIITs, que são para fazer em casa mesmo. São treinos com o próprio peso corporal. E você vai fazer de 30 minutos, na média de 20 a 30 minutos. Treinos para queima calórica. E lá dentro também tem uma tabela para você estar seguindo esses treinos, tá? Então tem tudo ali dentro. Treino punk para queima de gordura. Você não precisa nem ir para academia. Você pode estar fazendo em casa. E é transformador. E também, o que você vai ter lá? Vai ter um guia de fome emocional para você estar trabalhando isso. Então, você vai conseguir melhorar a sua relação com a comida. Você vai ter treinos para fazer na academia e em casa. Lá você vai ter uma tabela com vários treinos para estar fazendo na academia, que é para queima de gordura. E se você não consegue ir para academia, vai ter treinos para estar fazendo em casa. Então, tem as duas opções lá. Já está tudo. É só seguir o cronograma, o planejamento e entre outros bônus que tem lá dentro também, tá? E, além disso, você vai ter o grupo no WhatsApp. Só mudar aqui o celular. Vai ter o grupo no WhatsApp, que é o mesmo esquema que a gente teve aqui com as meninas. Você vai ter lá. E o grupo, a gente vai estar se incentivando, se ajudando, mandando mensagem, tirando as dúvidas, mandando as fotos dos alimentos. Estaremos todas lá. E o suporte em grupo para tirar dúvidas. Tem tudo isso lá dentro do desafio da mentoria. E o melhor de tudo é o acompanhamento, né? Porque você tem o cardápio lá dentro, tem os exercícios, e é só seguir o cronograma. Se você seguir certinho o cronograma, você perde pelo menos 4 quilos ao mês. Pelo menos, né? E aí você tem todo o protocolo salvo. E o melhor de tudo, você tem o acesso na plataforma durante um ano. Então, você adquirindo, você tem o acesso durante o ano na plataforma, você pode assistir as aulas sempre, e a mentoria ali vai ser dos 30 dias, mas você vai ter o acesso sempre. Então, já é algo que você vai estar economizando, né? Porque tem todo o direcionamento ali dentro. E aqui eu vou estar passando o resultado de algumas meninas, né, que fizeram o protocolo, tiveram ótimos resultados. Aqui eu mostro, né, de pouco tempo, que fizeram 5 dias, em pouco tempo já mudaram bastante, tiveram
altas transformações, além de outras também, né? E agora vai para o principal, que é o valor, né? O valor da mentoria. Muitas vezes a gente vai contratar um personal, nutricionista, terapia. Isso tudo acaba sendo bem alto o custo, né? Vocês sabem que o valor não é baixo. E aqui o protocolo completo, tudo junto, tudo juntinho, juntinho, juntinho. Todo o direcionamento, todas as mentorias em grupo, que é semanal, custaria muito, muito alto o valor. E ela está, para quem fez o protocolo dos 7 dias, de 497, tá por 12 vezes de 17,58. Ou 169 à vista. Então, para quem fez o protocolo dos 7 dias, já vai ter o desconto, mais desconto ainda, por ter feito já o protocolo comigo. E aí você já vai ganhar todo esse direcionamento durante os 30 dias e vai estar fazendo todas as atividades. Então é um valor absurdo. E para quem não fez o protocolo, vai fazer de 4,900 por 12 vezes de 20,37 ou 197 à vista. Então esse é o valor do protocolo correto. E olha só, 12 vezes de 17,58. Imagina, 17,58. O que você compra com 17,58 por mês? Você vai no mercado compra uma coxinha, já dá 17,58, né? Então, por que não pagar algo que vai transformar seu corpo, sua saúde, sua autoestima, te dar hábitos mais saudáveis? Então, eu digo que é sobre investir em você. Muitas vezes a gente gasta em besteiras, comida, e aqui é um investimento. Todo investimento que é para você, você vai ter retorno lá na frente. Então você vai se sentir melhor, você vai diminuir peso, vai diminuir gordura. Então é sobre isso, é sobre pensar em você. E eu já estarei mandando lá no grupo, porque as vagas são limitadas, porque eu quero dar toda a orientação para o pessoal que entrar nesse desafio, para eu conseguir acompanhar melhor e a gente ter esse acompanhamento juntas, de a gente abrir a live, ter o acompanhamento individualizado com vocês ali, dentro do grupo. Então, as vagas são bem limitadas. E eu já vou jogar lá no grupo os valores, a inscrição, e você já faz a sua inscrição para você não ficar de fora, tá? E agora eu já vou abrir para as dúvidas, para quem tiver dúvidas já pode perguntar. Deixa eu virar aqui. Oi, Maria. O valor está de 12 vezes de 17,58 para quem fez o desafio ali, né? Então ele fica 169 à vista. O valor está bem barato, porque você vai ter todo o acompanhamento, direcionamento, vai ter o cardápio, toda a alimentação, os exercícios, vai ter tudo lá, né? Então tá muito barato. Já estou mandando lá no grupo para você fazer inscrição. Quero ver vocês lá comigo, tá bom? Andréa, Valéria, Maria, todo mundo lá comigo. É o pessoal do Instagram. Acho que só tem uma pessoa. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar. Se não, eu vou ver vocês lá dentro do outro grupo, que a gente já vai iniciar essa mentoria dos 30 dias de acompanhamento. Vou estar passando para vocês toda a alimentação, os treinos, exercícios, todo o acompanhamento, várias dicas, motivação e disciplina, hábitos, tudo você vai criando comigo lá dentro. Vou passar os devocionais também, que quem teve comigo no desafio de 7 dias teve os devocionais todo dia de manhã. Então lá dentro eu vou estar passando tudo. A gente vai ter o grupo também, mas é um grupo VIP, grupo exclusivo. Aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Então eu vejo que não tem mais dúvidas aqui.
Eu vou encerrar e vou ver vocês lá dentro do desafio, da mentoria. Até mais, meninas. Beijo. Ó, pessoal do Instagram. Ai, continua. Falou aqui. Continua no Instagram, pô. Aproveita. Vou encerrar, gente. Vou encerrar. Aproveita. Para. Cabeça. Pode soltar. Eu tava aqui. Pode tirar. Hã? Tira aí.